Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor Raifran, trabalhando com os conteúdos do nono ano. E hoje nós vamos trabalhar com um conteúdo bem diferente, tá? Que é sobre sistema de equações polinomiais do segundo grau. Ou seja, aquele conteúdo que você trabalhou no oitavo ano, vamos trabalhar agora com equações do segundo grau, tá ok? Vamos ver algumas definições, alguns exemplos, para que você compreenda melhor, tá ok? Então, vamos aos estudos? Vamos começar aqui fazendo a seguinte leitura, tá ok? Sistemas de equações do segundo grau. Um sistema de equações de segundo grau é um conjunto de equações de duas ou mais incógnitas que podem ser solucionadas após a aplicação dos métodos estratégicos por equação de segundo grau. Importante, falar o quê? Que esses sistemas não são lineares, Os sistemas são lineares, são solucionados usando equações do primeiro grau. Por exemplo, x mais y igual a 5 e x vezes y igual a 6. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100. E essa diferença entre x e y igual a 8. Ou quando a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5 e a adição de x e y é igual a 1. Ou esse sistema que nós percebemos que temos a diferença ao quadrado entre x e 3, adicionado com y mais 2 ao quadrado igual a menos 50. E assim, embaixo com a equação 2x mais 5y igual a 6, que retrata toda essa situação. O que nós podemos falar mais sobre isso? A solução de um sistema de equação do segundo grau. Resolver um sistema de equação do segundo grau significa obter pares ordenados x e y que satisfazem todas as equações do sistema dado. Considere o sistema abaixo, A gente vai obter o seguinte, que observe que o par ordenado 2 e 3 é solução desse sistema, assim como 3 e 2. Vamos substituir. Perceba, inicialmente, x igual a 2 e y igual a 3, Quando a gente substitui no sistema, vai ser verdadeiro, porque adicionando 2 mais 3 é igual a 5 e multiplicando 2 vezes 3 também vai ser igual a 6. Ela satisfaz as duas equações, Ou eu posso dizer também que x igual a 3 e y igual a 2 também é solução, Porque quando você substitui nela, você vai colocar 3 mais 2 é igual a 5 e 3 vezes 2 vai ser igual a 6. Perceba que são soluções porque você está substituindo e faz com que essa sentença seja verdadeira, ou seja, o primeiro membro fica igual ao segundo, ok? Então aqui vemos a parte de solução do sistema de uma equação de segundo grau. Aí eu faço a pergunta aí, Professor, como é que a gente vai resolver esses sistemas? Então, a partir de agora, vamos trabalhar essa parte dessa resolução. Em nossas aulas, resolveremos sistemas que possuem duas equações e duas incógnitas envolvidas. O método mais usado consiste em escolhermos uma das duas equações e nessa isolarmos uma das incógnitas. Em seguida, com essa substituição, transformamos a outra equação em uma do segundo grau com apenas uma incógnita. Então, pessoal, é muito parecido com o método, tá ok? Da substituição que a gente estudou lá atrás no oitavo ano, A gente tem que procurar o seguinte, quando a gente tem a equação com duas incógnitas, a gente não consegue resolver inicialmente a questão. Então, a gente procura fazer uma evidência, substituir e colocar aquela equação todinha em uma só letra, em uma só incógnita, tá bom? Foi isso que quis dizer nessa leitura junto com vocês. Vamos prosseguir? Olha, vamos resolver, x menos y igual a 8 e x vezes y igual a 48. Você pode fazer tentativas, mas existe uma estratégia para resolver, O primeiro passo, vamos escolher uma das equações para isolarmos uma das variáveis, Escolheremos, a primeira equação, Veja aí que x menos y igual a 8 e nós vamos trabalhar com ela, Nós vamos fazer o quê? Isolamos aqui o x, o y aqui, pessoal, veja que ele era negativo, foi para o segundo membro e ficou positivo, Qual o próximo passo, Agora vamos substituir na segunda equação, x por 8 mais y. Então veja que aqui embaixo, no lugar de x, coloquei 8 mais y e vou multiplicar com o próprio y, que vai ser igual a 48. Quando você fizer, no caso, essa multiplicação, ou seja, y com 8 vai ficar 8y e y vezes y vai ficar y ao quadrado, nós conseguimos reescrever tudo isso na forma de uma equação do segundo grau. Então, a dica é, em conseguir a equação do segundo grau, vou procurar saber quem são os coeficientes para usar a fórmula de Bhaskara. Olha aqui o primeiro passo.
Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? Então, aí eu já consigo ter noção do que eu posso fazer, né? Então, o nosso discriminante, o delta, no lugar do B, coloco 8, no lugar do A, coloco 1 e do C, menos 48. Quando eu faço 8 ao quadrado, é igual a 64. Multiplicando esses três valores, vou obter mais 192. Quando eu multiplico dois números com sinais iguais, fica positivo. Adicionando aqui esses dois valores, vou obter um delta igual a 256. Quando a raiz é exata, vou dar uma dica, logo adiantando. Vamos ter sempre duas raízes distintas, duas respostas diferentes, ok? Fiz o primeiro passo, né? Vou para o terceiro, praticamente, que é encontrar as raízes. Então, eu tenho um lá, y ao quadrado mais 8y menos 48 igual a zero. Eu vou substituir, né? Y aqui, que no caso vai ser nossa incógnita, vai ser igual a menos b, que seria 8, mais ou menos a raiz quadrada, que nós encontramos do delta, que é 256, vai ficar 2 vezes a, que é 2 vezes 1, que é o coeficiente do y ao quadrado. Próximo passo, né? Vamos fazer o cálculo da raiz quadrada de 256, que é 16. E como eu tenho um mais ou menos, então vou colocar uma situação seguinte. Eu vou encontrar meu y1, que vai ficar menos 8 mais 16 sobre 2. Quando você faz todo o cálculo, obtemos a raiz 4. E depois eu vou colocar o nosso y2, que vai ser a diferença, né? Inicialmente seria de menos 8 e menos 16, só que ali são sinais iguais, eu vou somar e, na verdade, dividir por 2, que é igual a menos 12. E eu tenho aí as duas raízes, né? Então, só voltando aqui. Como x é igual a 8 mais y, então façamos a substituição para cada caso, porque você vê que eu tenho um y e eu tenho outro. Um vale 4 e o outro vale menos 12. Então, vamos substituir aqui. Veja como é que vai ficar, né? Se y igual a 4, então x igual a 12. Logo, 12 e 4 é a solução desse sistema. Se y é igual a menos 12, então x igual a menos 4. Logo, menos 4 e menos 12 é a solução desse sistema aí, ok? Então, essa é a metodologia de você resolver um sistema de equação, tá? Só que aqui nós vemos que é trabalhando com caso especial. Vamos prosseguir aqui, né? Eu posso colocar outra formatação matemática, né? S de solução, e aqui vou colocar os dois pares ordenados que eu posso responder o sistema dado, tá bom? Ainda falando ainda sobre a resolução de sistemas de equação do segundo grau, vamos responder agora uma bem diferente. Olhe que nós temos aqui 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 43. E a diferença entre esses dois elementos ao quadrado é igual a menos 16. Vamos ver como é que vai ficar a solução aqui, tá? Primeiro passo, estrategicamente, vamos isolar na segunda equação o termo x ao quadrado, que fica com x ao quadrado igual a y ao quadrado menos 16. Resumindo, né? Esse y que era negativo passa para outro membro e vai ficar positivo, tá? Então, o segundo passo, agora na primeira equação, no lugar de x ao quadrado, colocaremos, né, o valor de y ao quadrado menos 16, né? Que ficando com, né, a parte lá da substituição. Veja que na primeira, novamente aqui em cima, no lugar de x ao quadrado, vamos colocar a parte isolada, que é, no caso, y ao quadrado menos 16. Fiz essa substituição, agora eu consigo resolver, né, encontrar uma das incógnitas. Vamos ver aqui, né? O ideal é fazer a distributiva. Você vai ter que fazer a distribuição do número 2 com todos os elementos. Quando você distribui, você vai obter o seguinte. Vamos ver aqui uma forma bem direta. O dobro de y ao quadrado é 2y, o dobro de 16 é 32. Aqui eu repito y ao quadrado igual a 43. Veja que eu posso adicionar 2y ao quadrado mais 1y ao quadrado, que é igual a 3. E aqui era menos, passa para o segundo membro, vai ficar mais. Adicionando vai ficar 75. Para encontrar esse valor, eu basto dividir, né, o 75 para 3, que eu vou obter 25. Aí eu pergunto, quanto é que número ao quadrado é igual a 25? Ou qual é a raiz quadrada, né, desse valor, colocando mais ou menos. Ou seja, quanto é que é mais ou menos raiz quadrada de 25, né? E quando você calcula, vai ser mais ou menos 5, né? O que eu posso concluir? Se y é igual a 5, temos o quê? Em x ao quadrado igual a y ao quadrado menos 16, ao fazer a substituição, né,
eu vou ter x ao quadrado igual a 5 ao quadrado menos 16, né? 5 ao quadrado, né, aqui, ó, é 25, né? Então, quando você faz essa substituição, você vai ter um número ao quadrado igual a 9. Ou seja, a raiz quadrada de 9, né, é 3. Como está ao quadrado, eu coloco mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3. Veja que x admite dois valores, né? Um vai ser mais 3 e outro menos 3. Portanto, os pares ordenados será, no caso, 3 e 5 e menos 3 e 5, que satisfazem o nosso sistema, pessoal. Tá ok? Então, outro momento, se y é igual a menos 5, temos então que eu vou fazer a substituição. Veja que vou colocar aqui, ó, menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado, estudamos que esse valor vai ser igual a 25. Quando eu faço a diferença entre 25 e 16, vamos ter x ao quadrado igual a 9. Aí eu pergunto que número ao quadrado é igual a 9. Esse número ao quadrado só pode ser ou mais 3 ou menos 3. Aqui eu coloco o símbolo de mais ou menos para representar que são esses dois valores. Ok? Encontrei o valor de x, então, portanto, os pares ordenados que satisfazem o sistema vai ser 3 e menos 5 e menos 3 e 5, que satisfazem o nosso sistema. Tá ok? Logo, o conjunto de soluções desse sistema é formado por 4 pares ordenados. Veja os 4, né? Pode ser 3 e menos 5, menos 3 e menos 5. Pode ser 3 e 5 positivo e menos 3 e 5. Temos 4 soluções possíveis. Tá bom? Então, pessoal, resumindo aqui a nossa aula, trabalhamos com o sistema de equações, temos duas incógnitas, né? Quando nós vamos resolver, nós conseguimos obter resultados, que são os pares ordenados, né? E uma das formas de você conseguir resolver é através do método da substituição. Isola uma das incógnitas, substitui na outra e automaticamente você vai encontrando esse resultado, tá bom? Fechando aqui essa aula sobre equações, né? Depois sistemas. E não esqueça de entrar na plataforma Eduque para rever nossas aulas e até a próxima aula.